Vamos lá, vou começar mais uma live do Área 1. E eu não sei se você está sabendo, nós precisamos orar juntos agora. Eu queria dedicar esse momento em oração por todas as pessoas que estão no Líbano lá. Não sei se você ficou sabendo, se você viu nas redes sociais, mas o fato é que já tem muitos vídeos rolando sobre a bomba, né, que explodiu ali naquele local. Eu acredito que nós todos devemos isso, né? Precisamos orar uns pelos outros e precisamos orar por aquele local ali. Tá bom? Vamos orar por aquelas pessoas, pelas vítimas daquele... Até agora ninguém sabe ao certo se é atentado terrorista, se é acidente, o que aconteceu. O fato é que foi muito chocante as imagens, então vamos levantar a voz a Deus em oração para as pessoas que perderam seus entes queridos e ao mesmo tempo para aqueles que estavam ali e morreram. Na verdade, nós não vamos orar, né, por aqueles que morreram, mas nós vamos orar pelo consolo, conforto, tá bom? Vamos fazer assim. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida e pela tua graça, que nos mostra exatamente, Senhor, o caminho para termos vida eterna e esperança além dessa vida. Eu venho te pedir, Senhor Deus, a tua misericórdia, o teu favor, a tua graça, Senhor Deus, sobre a vida daquelas pessoas que nesse exato momento perderam seus entes queridos ali naquela bomba, naquela mega explosão que aconteceu ali no Líbano, Pai. Te peço a tua graça restauradora, consoladora, que a verdade do teu evangelho, Senhor Deus, que traz esperança, possa trazer um consolo, conforto para a vida daqueles entes que perderam, Senhor Deus, seus parentes e amados ali naquela explosão. Não sabemos ao certo quantas pessoas morreram. O fato é que as imagens são muito fortes e precisamos interceder, Senhor Deus, a Ti, pedindo que em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor possa trazer consolo, conforto e ao mesmo tempo, se foi algo criminoso, juízo sobre a vida daqueles que praticaram tal atrocidade. Em nome de Jesus nós choramos, te pedimos a Tua bênção sobre esse momento devocional e de estudo da Tua Palavra. Amém. Então vamos lá, vamos caminhar aqui, live do Área 1, último capítulo do livro de Atos. Eu estou muito empolgado de estar dividindo esse momento com vocês. Sou Gabriel CBO, do Conversa Impacto, e estou feliz de estar dividindo esse instante de devocional, né? Aqui o Área 1, na verdade, é um momento em que nós paramos para meditar nas Escrituras Sagradas. É um momento em que nós paramos para estudar a Bíblia. Deixa eu só reconfigurar aqui, porque eu estou na rede errada. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui, porque no YouTube e Facebook está dando um pouquinho de erro. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajustar. Vamos lá. Acho que foi. Acho que agora eu estou na live certa. Fala, Dudu, tio Dudu, tudo bom? Eduardo faz um trabalho muito bonito aí com as crianças, está por aqui, seja bem-vindo. Gra, tudo bem? Odonto, Festa, Buffet, tudo bem? Enfim, eu estou com uma dificuldade de conexão aqui no Facebook e YouTube. Como nós transmitimos tudo ao mesmo tempo, deixa eu ver se eu consigo agora ajustar. Talvez agora eu tenha conseguido. Tá um pouco difícil. Qualquer coisa, quem acompanha aí pelo Facebook e YouTube, vem aqui pro Instagram, que é onde a gente tá agora, e de repente seu problema vai ser resolvido, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos chegar aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Finalmente chegamos aqui ao final do livro de Atos, tá bom? Vamos estudar então aqui o livro, o último capítulo do livro de Atos, o que é que aconteceu, o que é que a Bíblia narra, quais são as lições práticas que podemos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida humana. E ao mesmo tempo, já estamos esperançosos aí, cientes, já comecei os estudos para darmos início às epístolas pastorais, né? As epístolas que dão o seu início aqui no nosso cânon sagrado por meio da Epístola dos Romanos. Então amanhã, se assim a graça do nosso Senhor permitir, nós vamos começar a estudar o livro de Romanos, que é um livro bem denso. A gente vai fazer sobre doses homeopáticas, porque 3 versículos ali do livro de Romanos muitas vezes já dariam um discurso de mais de 1 hora. E eu quero não enfadar vocês, não quero cansar vocês, esse não é o objetivo aqui do Área 1.
O objetivo do Araion é nós desenvolvermos um relacionamento íntimo com o nosso Deus e a partir desse relacionamento nós podermos construir uma vida abundante em todas as áreas e ao mesmo tempo firmarmos a nossa esperança de vida eterna na fé em Cristo Jesus. Né? Recebemos isso de graça, pela graça somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então vamos aqui estudar o livro de Atos, capítulo 28, último capítulo. Preste atenção aí na sua Bíblia de repente, ou então ouça com bastante atenção o que diz a palavra do nosso Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos então com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, aconselharam-nos a todos por causa da chuva. Acolheram-nos a todos por conta da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça, com J maiúsculo aqui, a justiça de Deus, se é que nós podemos colocar dessa forma, não o deixa viver. Ele vai morrer por conta da víbora. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio. O homem principal da ilha, ou o prefeito, ou então o homem mais rico da ilha de Malta, chamava Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitar então o pai de Públio e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados por Paulo, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos ali com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se ainda mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Então Paulo era um preso do Império Romano, mas foi permitido ali que ele morasse em alguma casa alugada, algo do tipo. 3 dias depois, então, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso de Jerusalém entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César. Apelação para César é apelar para o tribunal romano. Não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é correto a teu respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhe então marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve então alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos.
E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo a Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse o seguinte: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis, e não entendereis. Vendo vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam por acaso, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Vamos então entender aqui. Paulo tinha sido preso lá em Jerusalém por Cláudio Lisias, comandante da guarda romana. Cláudio Lisias então, porque o calor dos judeus que tinham vindo da Ásia, acusando Paulo de sedição, de ser um imoral, de ser alguém que prega contra os costumes romanos. Diante dessa pressão absurda, Cláudio Lisias, o comandante romano de Jerusalém, decidiu levar o preso Paulo até Cesareia, a casa ou para ser julgado ali na fortaleza de Félix, então governador de todo o território de Israel. Félix, então, interrogou Paulo, recebeu, então, ali os judeus que estavam acusando e verificou que ele não tinha crime algum, que não era passível de morte o que Paulo vinha fazendo. E então Félix, resolvido de que se ele soltasse Paulo, simplesmente Paulo seria morto pelos demais judeus, ele então permanece com Paulo e também para salvaguardar o apoio dos judeus, ele permanece com Paulo preso ali em Cesareia. Então Paulo, preso em Cesareia, passa 2 anos, quando Félix deixa o governo de Israel, ali de Cesareia, e um outro governador assume, Pórcio Festo. E esse Pórcio Festo, então, recebe uma comitiva de judeus que, na esperança dessa mudança de governo, pudessem clamar a ele que Paulo fosse morto e julgado. Então Paulo se defende mais uma vez, e Pórcio Festo, querendo o apoio dos judeus, que eram muito importantes, para o seu governo romano ali, ele então tende a lançar Paulo para ser julgado pelo Sinédrio, onde certamente ele morreria por alguma cilada, como tinha sido a intenção de um grupo de 40 judeus que tinham feito um juramento que enquanto Paulo não morresse, eles não comeriam e não beberiam. Certamente eles morreram, que se passaram 2 anos, isso foi antes, na prisão de Cláudio Lisias, lá em Jerusalém, ou então eles se tornaram anátemas, porque o juramento deles era sobre a pena de que, se não cumprissem o juramento, eles seriam considerados malditos. Então eles tiveram feito esse juramento. Que o sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, exortou, ouviu essa conversa, essa conspirata, falou a Paulo. Paulo então pediu para que esse sobrinho dele falasse a Cláudio Lisias. Cláudio Lisias, ciente disso, e ciente que Paulo era um cidadão romano, como cidadão romano, ele tinha direitos de sofrer um julgamento legal por Roma, leva ele então para Félix. Ali ele passa 2 anos. Festo, querendo o apoio da galera, tenta levar Paulo novamente para o Sinédrio, e Paulo diz assim: não, sou cidadão romano, eu apelo para o tribunal de César, não quero ser julgado pelos judeus, eles estão querendo me matar, eu quero apelar para o tribunal de César. Então, Paulo passa mais algum tempo ali, o rei Agripa, o rei da localidade, junto com Berenice, não sei ao certo se Berenice era esposa do rei Agripa, ou se era um alto comandante do rei Agripa, afinal Berenice pode ser um nome feminino ou masculino, dependendo do contexto. Então, Paulo prega o evangelho tanto a Félix, quanto aos judeus que tinham espancado ele, quanto a Festo, quanto ao rei Agripa. E o rei Agripa chega a Festo e diz assim: não tem crime nenhum nesse homem, ele poderia muito bem ser solto, mas como ele apelou para César a gente vai enviá-lo. Então Festo pede ajuda para o rei Agripa, de alguma forma, escrever para César, porque ele ia enviar algum grupo de presos, ali de Jerusalém, e Paulo estaria no meio. Então, chega o momento da partida de Paulo nessa viagem aqui a região da Síria, a região da Judéia, a região de Cesareia,
né, que ficava na beira do mar. Jerusalém, pelo contrário, não ficava na beira do mar. Cesareia, ele já estava lá preso há mais de 2 anos, ficava à beira do mar. E então ele ia sair daqui até Roma, tá? Até ali a bota da Itália, né, que ficava ali, Roma, ok? Nesse intervalo aqui, né, geograficamente falando, tem um mapa aqui na minha Bíblia de Estudos de Genebra. Geograficamente, o que está em verde aqui é o mar, tá? Mar Mediterrâneo. E no meio você percebe que entre a Judéia e a bota da Itália tem uma outra bota, se é que nós podemos chamar assim, no meio, exatamente no meio, que desce da região da Macedônia e vem para Caia, que é a região ali da Grécia, né? Onde tem ali o arquipélago ou a ilha de Creta. Além da ilha de Creta, tem também a ilha de Chipre. Então, Paulo, a gente estudou no capítulo passado, no capítulo 27, Paulo e uma comitiva de mais ou menos 276 pessoas, entre soldados romanos, comandante centurião e presos, além de Paulo tinha vários outros presos, saíram então essas 276 pessoas. Gente, eu estou falando com tanta precisão assim, porque está no texto do livro de Atos, capítulo 27, então você pode encontrar isso. Então essas 276 pessoas saíram ali de Cesareia, foram para Sidom, um pouco mais acima na Síria, depois eles rodearam a ilha de Chipre, chegaram a Mirra, e ali começou em Mirra uma viagem para Quinido, um pouco aqui no extremo direito, né, abaixo da Ásia Menor, abaixo de Éfeso. Quinido ficava logo acima da ilha de Creta, que fica meio que na região central ali no mar Mediterrâneo, entre a África, o continente africano, e o continente europeu, ou leste, né? O oeste, perdão, asiático, sei que nós podemos colocar dessa forma. O oeste asiático é a Ásia Menor. Então eles chegaram com muita dificuldade a Lazéia, bons portos ali em Creta. Eles enfrentaram tempestades, um vento, e quando eles decidiram, né, Paulo exortou o comandante e o centurião de que não era um bom momento para eles seguirem viagem. O comandante, embora levasse muito em conta a palavra de Paulo, preferiu levar em conta as palavras ali do comandante, literalmente, da navegação. E eles saíram da Lazéia dos Portos, eles queriam se dirigir até o extremo oeste da ilha de Creta, que seria Fenícia. Só que quando eles tentam se dirigir, a ilha de Creta não é tão grande, eles tentam se dirigir por um espaço, né, de terra curto ali pelo mar, rodeando Creta. Eles finalmente se deparam com um tufão, literalmente um redemoinho ali de ar, que lançam a embarcação deles para longe da ilha. Pô. Então eles estavam ali fazendo uma viagem historicamente segura, mas começa ali uma tempestade, e essa tempestade dura 14 dias, lançando eles ali, através desse tufão, no mar Mediterrâneo, no oceano, literalmente ali, se é que nós podemos colocar assim, do mar Mediterrâneo, e eles enfrentaram uma tempestade de 14 dias, a ponto de que, durante esses 14 dias, o narrador, né, o escritor, a Teófilo, que foi a quem foi dirigida essa carta do livro de Atos, o evangelista Lucas, ele diz mais ou menos assim, olha, cessou toda esperança de salvamento. Tamanha era a tempestade. Cessou toda a esperança de salvamento. Nós tínhamos uma esperança de salvamento, cessou. Estou com problemas aqui na transmissão do Facebook e do YouTube, mas sem desespero, nós vamos tentar depois subir esse vídeo aqui, que vai ficar salvo, se assim Deus permitir, no IGTV. Nós vamos tentar subir também para o YouTube para ficar registrado lá, tá bom, pessoal? Então, aconteceu tudo isso. E a viagem, então, desembarcou ali na cidade, na ilha de Malta, né? Então, na ilha de Malta eles chegaram. Se você perceber, a ilha de Malta fica logo abaixo da Itália, ou seja, o vento levou eles, né, durante 14 dias de tempestade, a ponto de eles não conseguirem ver o sol nem as estrelas. E se você conhece na navegação, minimamente já deve ter visto algum filme em relação a isso, você sabe que os bons navegadores seguiam não somente pelas bússolas, mas a bússola daquela antiga prática de navegação era as próprias estrelas, né? Então as constelações, o Cruzeiro do Sul e tudo mais. Eles chegaram ali embaixo da Sicília, embaixo da cidade de Siracusa, logo na parte ali debaixo da bota da Itália, eles chegam na ilha de Malta. E aportados na ilha de Malta, o apóstolo Paulo tinha dito, como você deve conferir no capítulo passado, tá lá na playlist área 1, livro de Atos, lá no canal do YouTube, você pode conferir então que eles chegaram na ilha de Malta completamente desesperados, e nenhum dos 276
se perderam, porque um anjo tinha aparecido a Paulo para dar as instruções de Paulo daquilo que eles deveriam fazer. E fazendo isso, né, não saindo do barco até a última instância, eles seriam salvos. Aqueles que saíssem antes provavelmente morreriam. E nenhum desobedece a Paulo nesse termo. E eles chegam ali à ilha de Malta, né, só o caco, literalmente, o navio completamente destruído, porque o anjo tinha dito que nenhuma vida se perderia, mas o navio e tudo que se continha nele se perderia. Eles chegam na ilha de Malta e aí começa, então, o capítulo 28. Fizemos essa abordagem contextual para você entender que Paulo, na verdade, estava querendo se dirigir, sendo encaminhado pelo Império Romano para se dirigir até Roma. Uma vez em terra, diz assim o capítulo 28, verificamos que a ilha se chamava Malta. Essa ilha, isso é ilhota, nesse conjunto de ilhotas aqui, abaixo da Sicília, perdão. A Cilícia é lá em Tarso, lá pertinho da Capadócia, Galácia, na região ali da Ásia Menor. Sicília é a região ali, extremo sul da Itália, ok? Então, que ali eu acho que é a região de Milão, né? Enfim, um pouco ali perto, hoje em dia. Mas os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Quando eles chamam bárbaros, né, são pessoas que ali na ilha de Malta não faziam parte do Império Romano, se é que você pode entender dessa forma. Se você estudou a história, você lembra que os bárbaros eram povos que eram além do Império Romano. Não é que ele de Malta, necessariamente, não fazia parte do Império Romano. A questão é que a ilha de Malta, fazendo parte do Império Romano, era habitada por bárbaros, ok? Povos que não tinham os costumes necessariamente romanos. E esses bárbaros acolheram esse navio com 276 pessoas que chegaram ali, né, todos desesperados aparentemente, acolheram com uma singular humanidade, né, com destreza, estenderam a comunhão para eles, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, pense comigo, a chuva ainda caía ali, talvez daquela tempestade, e também frio demais naquela região da Itália ali no extremo sul. É uma região fria também, um pouco mais calorosa, né, do que a região de Roma, mas também é uma região que bate bastante frio ali naquele mar Mediterrâneo. E eles foram acolhidos pelos moradores de Malta. Tendo Paulo, então, ajuntado, ou seja, aparentemente Paulo estava servindo ali as demais pessoas para alimentar aquela fogueira. Paulo, então, pegou um molho, né, um conjunto de gravetos e lançou na fogueira, um feixe de gravetos. Uma víbora, uma cobra, né, peçonhenta, fugindo do calor, prendeu-se na mão de Paulo. Então, literalmente, imagina o dente da cobra aqui, presa na mão de Paulo, mordiscando a mão de Paulo aqui, a ponto de que os bárbaros que moravam ali em Malta pensaram, velho, esse homem saiu agora, né? O navio dele destruído. 276 pessoas chegaram aqui na ilha. Eles vieram e relataram para nós, provavelmente isso aconteceu, né, ao redor dessa fogueira, que eles passaram 14 dias desesperados, sem esperança de salvamento. Ele chega aqui e esse homem ainda é mordido por uma cobra, meu irmão, vai te catar, bicho. Esse cara deve ser ou muito azarado, ou a justiça, que eles colocaram com J maiúsculo aqui, não deixa viver. É como se fosse a justiça aqui divina. Então, Deus não vai deixar esse homem viver. Se ele escapou das águas, da tempestade, ele não vai viver por meio dessa cobra. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele então viesse, depois de um tempo, a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, o que foi que aconteceu? Eles mudaram de parecer. Esse homem não é nenhum tipo de homicida, porque eles chegaram a chamar Paulo de homicida. Ele não é nenhum tipo de assassino. Ele é, pelo contrário, um Deus. Então perceba que a cultura pagã aqui, bárbara, né, de Malta, enaltecia de repente, divindade de pessoas que faziam coisas espantosas, talvez. Né? Então, o fato de eles considerarem Paulo um assassino e agora já considerarem ele um deus, só porque, de repente, com a mordida da cobra, ele não morreu, que não significa que a cobra necessariamente era venenosa, mostra que eles eram um povo crente, né? Crente em, de repente, numa divindade específica, mas não necessariamente num Deus verdadeiro. Perto daquele lugar, Lucas vai narrando, versículo 7, havia um sítio, imagina aí, uma granja pertencente ao homem principal da ilha, se foi o prefeito ou se foi o homem mais rico da ilha, nós não sabemos, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias.
Eu não imagino que ele hospedou as 276 pessoas, mas eu imagino que Públio recebeu a comitiva de Paulo ali, de repente o comandante centurião, que respeitava bastante Paulo ali, e acolheu Paulo e a sua comitiva. Provavelmente aqui Lucas, que é o narrador, o escritor do livro de Atos, ele está narrando em primeira pessoa. Aparentemente, o que tudo indica, Lucas, embora não tenha sido preso, necessariamente, não há relato que Lucas foi preso junto com Paulo, ele estava acompanhando Paulo aqui nessa viagem, dentre tantas que eles fizeram juntos. E hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu ali achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, não sei se você sabe, mas hoje em dia a disenteria tem solução, né? É difícil num país ocidental como o Brasil você morrer de disenteria, mas em vários países africanos, crianças inclusive morrem de disenteria, porque ardem em febre e não há solução para aquilo. Então, provavelmente naquele tempo ali, né, no primeiro século, provavelmente o pai de Públio morreria, viria a óbito, que se ele estava ardendo em febre. Então Paulo foi visitar o pai dele, provavelmente numa região próxima ali em Malta, e orando a Deus, conversando com Deus, impôs as mãos e o curou. Então o pai de Públio ficou curado. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, aparentemente, houve um espalhar dessa fama do apóstolo Paulo, né, enquanto curador, né, enquanto instrumento nas mãos de Deus para curar a vida do pai de Públio. Outros enfermos, então, ficaram sabendo e vieram até Paulo e também foram curados pelo poder do Espírito Santo que ali estava utilizando ou usando como instrumento a vida do apóstolo Paulo. Os quais nos distinguiram, então esses que foram curados e suas famílias, seus familiares, nos distinguiram com muitas honrarias, nos trouxeram honrarias, né, talvez presentes, e tendo nós de prosseguir viagem até Roma, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Provavelmente deram até um navio para que eles pudessem, 276 pessoas, se dirigir novamente a Roma, né, na direção de Roma, e nos puseram a bordo tudo que era necessário, a comida, o mantimento de viagem. Ao cabo de 3 meses, então, passamos 3 meses ali na ilha de Malta. 3 meses, provavelmente, o apóstolo Paulo, como um bom evangelista, né, como apóstolo do Senhor Jesus, pregou para toda a ilha. Você acha que o apóstolo Paulo ia perder a oportunidade de curar o pai de Públio? Ia perder a oportunidade de falar de Jesus para Públio, para todos os moradores ali daquele sítio, para o próprio pai de Públio? Não. Como uma oportuna situação, ele curou o pai de Públio e os demais doentes ali na ilha de Malta, e ele evangelizou, pregou o evangelho aos habitantes de Malta durante 3 meses. Então, ao cabo, né, ao final de 3 meses, embarcamos então num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dioscuros. Tocando em Siracusa, essa cidade no comecinho do continente europeu, né, Siracusa ficava na Sicília, ok? No comecinho ali, já do território da Itália, tocando em Siracusa, nós fomos então, ficamos ali 3 dias, onde bordejando ali já a bota da Itália, chegamos a Régio, né? Régio, uma cidade logo no extremo sul da Itália. Nos dias seguintes, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, eu acho que é isso. Eu não sei, o acento não é, então Puteoli, eu acredito que é dessa forma. Onde chegamos ali, onde achamos em Puteoli, no porto de Puteoli, aqui acabou a navegação, né, por mar. Chegamos ao porto de Puteoli e achamos ali alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. Então Paulo, eu acredito que como preso, ele ia pedindo permissão para um preso muito brando, um preso muito adequado, que não tinha intenção nenhuma de fugir. Ele pedia então permissão para o centurião, comandante ali daquela comitiva, 276 pessoas, e eles ficaram ali, provavelmente ali 7 dias, como diz aqui a palavra do nosso Deus, versículo 14, e foi assim que nos dirigimos depois desses 7 dias, com esses irmãos a Roma. Ou seja, provavelmente esses irmãos aqui que ele está se referindo, eram cristãos, né? O evangelho de Cristo Jesus provavelmente já tinha sido alcançado, já tinha alcançado ali as regiões da Itália, as regiões ali próximas a Roma, ok? Inclusive, o capítulo que nós vamos ler amanhã, se Deus permitir, um trecho do capítulo 1 do livro de Romanos, é uma epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja que ficava ali em Roma, né? A igreja de Cristo Jesus ficava ali em Roma. Então partimos para Roma depois de 7 dias. Versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas,
vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Então, a região ali de Roma, uma região central, aparentemente. E vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado por aqueles irmãos. Provavelmente aqueles irmãos já faziam parte ali de uma igreja, de uma comitiva que se reunia em nome do Senhor Jesus na cidade de Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta. Era um preso tão tranquilo, sem nenhuma prova necessária de acusação, de morte ou de sentença que fosse. Ele ficou então por sua conta, provavelmente com a ajuda dos irmãos, com a oferta dos irmãos, né? Ele ficou ali por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Era como se fosse uma prisão domiciliar, diferente daquele, como é que a gente diz, né? Daquela cadeia que fica na perna do preso hoje em dia. Ele tinha um guarda romano que fazia ali, provavelmente, um revezamento de guardas na sua casa. 3 dias depois de ter chegado a Roma, de ter se instalado na sua casa, ele convocou os principais dos judeus. Ou seja, tinham judeus e sinagogas também em Roma. Os judeus tinham se espalhado desde muitos anos atrás, né, por todas as regiões. Não é à toa que quando Paulo saía para pregar o evangelho em Éfeso, Ásia Menor, na Macedônia, Filipos, na região de Colossos e Herápolis, na região de Atenas, tinham sinagogas judaicas em todas essas cidades. E Roma não era diferente. Então, 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus ali da cidade de Roma. E quando se reuniram, Paulo começou a falar com eles. Varões e irmãos, não eram cristãos, eram judeus. Varões e irmãos, começa o discurso de Paulo. Nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, os costumes dos nossos pais ali, descritos na Bíblia, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos de romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de eu não haver feito nenhum crime passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, que estavam lá na região de Cesareia, os judeus que tinham vindo da Ásia, judeus, me permito colocar aqui, né, enviados do Satanás, do demônio, que perseguiam Paulo. Paulo pregava o evangelho de Cristo Jesus e os judeus perseguiam ele, cidade a cidade, açoitando, apedrejando. Ele foi açoitado várias vezes, a gente vai ver isso no livro na carta de 2 Coríntios, capítulo 11. Então esses judeus perseguindo Paulo e deram pressão, né, para que não libertassem Paulo. Senti-me então compelido a apelar para César, para ser julgado aqui para o tribunal romano. Não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Eu não vou falar nada. Paulo foi espancado, foi violentado pelo sumo sacerdote Ananias. Ele poderia ter provas de acusação, só que ele disse, não vou acusar nada a minha nação. A minha nação primária, né, humanamente falando, é a nação judia, né, a nação de Israel. E eu não vou acusar nada deles. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar essas coisas. Então eu chamei vocês aqui para vocês ouvirem dos meus próprios lábios, da minha própria boca, o que é que aconteceu. Porque é pela esperança de Israel, por Cristo Jesus, que eu estou sendo preso com esta cadeia. Ou seja, Paulo aqui não nega que ele estava pregando Cristo Jesus, o qual os judeus, né, acreditavam ter sido um impostor. O próprio Paulo reconhecia que ele anteriormente, antes de ter um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, também pensava que Jesus era um impostor. Então ele diz assim, olha, eu vim então, pela esperança de Israel, por Cristo Jesus, preso com esta cadeia. Então, ele lhes disse, eles, né, esses judeus, disseram para Paulo, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. Porque, na verdade, é coerente a respeito desta seita. Os judeus chamavam de seita a religião cristã. Ou seja, creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Para os judeus era meramente uma seita. Por toda parte ela é impugnada. Por toda parte, né, essa seita é mal falada. Havendo-lhes, então, marcado um dia próprio, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, na sua própria casa. Paulo utilizando todos os recursos que ele tinha, inclusive a sua casa, para expor o evangelho. Então, desde a manhã até a tarde, perceba que não tem pressa na pregação do evangelho, né? Se você é daquelas pessoas que vai para a igreja e tem pressa na hora de terminar o culto logo, que a pregação está demorando mais de 40 minutos, perceba aqui, Paulo expôs para eles, né, de manhã até de tarde. Não é a primeira vez que Paulo expõe de forma tão demorada algum tipo de discurso. Era a oportunidade que ele tinha de pregar o evangelho de Cristo Jesus para os judeus que moravam em Roma.
descendentes judeus que nasceram ali em Roma, provavelmente. Então, o que é interessante a gente perceber é que Paulo utiliza os seus recursos, a sua casa, o seu espaço no lar para pregar o evangelho. De manhã até de tarde ele pregou sem se economizar. Lhes fez então uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los. Não tem nada errado em persuadir, né? Tem algo errado em manipular. Mas procurou Paulo então persuadir os judeus a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, apontando para Jesus, como pelos profetas, apontando para Jesus. Houve então alguns que ficaram persuadidos, ou seja, começaram a acreditar em Cristo Jesus. Que bênção, glória a Deus. Pelo que ele dizia, Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, sem acreditar em Cristo Jesus, sem acreditar que Jesus era o Messias prometido. E havendo discordância entre os judeus ali, romanos, despediram-se dizendo Paulo estas palavras. Então, assim, Paulo, quando viu que eles iam saindo, que eles iam literalmente embora, Paulo decidiu dar um ultimato para eles. Paulo decidiu pegar um texto ali do profeta Isaías, que você vai encontrar esse texto, provavelmente em Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, e também você vai encontrar várias referências dessa pregação, por exemplo, em Romanos capítulo 11, versículo 8, João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 40 e 41, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 10, Marcos, capítulo 4, versículo 12, Mateus, capítulo 13, versículo 14 e 15, tá bom? Então você vai encontrar referências oportunas, Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, sobre essa abordagem. Então Paulo, quando vê que eles vão indo embora, ele diz assim, calma aí, segura aí, eu preciso falar para vocês isso. Então, percebendo que eles estavam indo embora, disse Paulo essas palavras, 2 pontos. Bem falou o Espírito Santo, por boca do profeta Isaías, a vosso respeito, quando disse assim. Paulo então está endossando que toda a palavra de Deus, inclusive os escritos do profeta Isaías e vários outros escritos do Antigo Testamento, literalmente de Gênesis até Malaquias, o Antigo Testamento inteiro, compreendendo Isaías, Ezequiel e todos os outros escritos ali, ele diz que é a palavra de Deus. Ele diz que foi o Espírito Santo que inspirou. Então ele diz, como bem falou o Espírito Santo, por meio do profeta Isaías aos vossos pais, aos judeus, vai a este povo e diz-lhe, Deus dizendo para Isaías, Isaías narrando isso, e Deus dizendo para Isaías, vai a este povo e diz-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo, o coração se tornou endurecido. Aqui o coração, claro que é o centro das emoções e atividades cognitivas também, tá? Então o coração não é simplesmente um músculo. Aqui o que Paulo está tentando trazer em relação ao coração, que para nós no Ocidente é coração, lá no Oriente são as entranhas, Quando ele fala aqui coração, ele está dizendo, se referindo ao centro da tomada de decisão emocional e racional do ser humano. O coração é só um músculo, nós sabemos, mas enfim. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos. Eles decidiram não ver, eles decidiram fechar os ouvidos e decidiram fechar os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Se convertendo, serão por mim curados. Mas para que isso não aconteça, eles taparam os ouvidos, taparam os olhos. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, ao final de todos os textos, ou então Jesus, o próprio Cristo, nos evangelhos é assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 28, depois de Paulo ter dito esse relato do profeta Isaías, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação que o profeta Isaías pregou, de Deus foi enviada também aos gentios, não apenas aos judeus, e eles a ouvirão. Vocês estão rejeitando a palavra do Evangelho, os gentios ouvirão essa palavra. Ditas as palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Alguns tinham ficado balançados, outros estavam discordando veementemente de Paulo, querendo acusar ele também. Por 2 anos, então, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam. Então, os discípulos de Paulo vieram, a gente vai ver nas epístolas pastorais, várias pessoas vieram para Roma para se encontrar com Paulo. E Paulo fazia o quê nessa prisão? Paulo pregava o Evangelho. Na sua casa, sem poder sair da sua casa, ele pregava o Evangelho.
para quem vinha visitá-lo, para quem queria ouvir, para quem não queria ouvir. Os soldados romanos, vários deles se converteram, porque eles faziam guarda revezada, e vários deles criam no Evangelho de Cristo Jesus, porque Paulo aproveitava cada oportunidade para pregar o Evangelho também para esses guardas, ok? Então ele pregando o reino de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, e com toda a intrepidez, significa ousadia, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E assim terminamos o livro de Atos dos Apóstolos, né? O evangelista Lucas narra a vida de Paulo até aqui, e depois nós vamos ter, não só pela tradição, pelos escritos históricos, mas também uma referência que o próprio Paulo dá nas epístolas, a maneira como Paulo então vai ser morto. Ele vai ser preso depois no calabouço, num lugar frio, úmido, vai ser abandonado por várias pessoas que não deveriam abandoná-lo, e depois ele vai ser, segundo a tradição diz, morto, decapitado lá pelo Império Romano. Mas que importante, né? Esse Paulo, apóstolo aos gentios, apóstolo de Cristo Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu várias epístolas do Novo Testamento, né? Esse Paulo, ele diz, completei a carreira, né? Combati o bom combate, completei a carreira, fiz o que realmente se era esperado que eu fizesse. Então ele entrega e rende o Espírito a ponto de morrer, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, vamos começar o livro de Romanos, tá bom? Fiquem atentos, vamos estudar o livro de Romanos, um livro bem pertinente. Todos os livros da Bíblia são pertinentes e atuais, mas um livro bem pertinente no momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ok? Deus abençoe sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Gabriel CBO, ative as notificações, clique em gostei nos vídeos, compartilhe com seus familiares. Essas lives do Hora 1 acontecem de segunda a sexta, geralmente às 3h30 da tarde, para que nós possamos aprender juntos a palavra do nosso Deus e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Ok? Deus abençoe sua vida, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua oportunidade, pelo dia Atos, que foi um aprendizado tão rico e oportuno, Senhor Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, tamo junto. Grande abraço, valeu!